Olá, eu sou Andréa Julião, médica neurofisiologista, e esse é o Papo REM, o podcast oficial da Confraria do Sono. Hoje eu vou conversar com a Luciana Macedo, médica pneumologista, especialista em medicina do sono e em medicina endocannabinoide. Lu, você vai contar pra gente o que é a medicina endocannabinoide? Vamos tentar conversar nós duas, né? André, é um prazer estar aqui com você, que além de uma neurologista que eu admiro muito, né? É filha do Dr. Welser, nosso precursor do sono em Minas. Então, prazer poder bater esse papo aqui com você. Que coisa boa, espero representá-lo bem. Uai, vamos lá. Vamos lá, me conta uma coisa. Você que fez a primeira apresentação lá na Confraria do Sono, não foi? Em abril desse ano? E o tema foi a medicina endocannabinoide. O uso dela no sono, né? As aplicabilidades. O uso dos canabinoides no sono, é isso? Você que escolheu esse tema? Fui eu, e né, em acordo com a Luísa, né, que foi a criadora aí da Confraria do Sono, fomos nós. Eu fico curiosa de saber então, por que você escolheu esse tema? Você já vinha estudando os canabinoides? Sim, na verdade, a minha curiosidade sobre a medicina endocannabinoide, ela surgiu há uns 2 anos atrás, quando eu comecei a pensar que eu teria que ter uma noção, né, teria que estudar mais, por quê? Em trabalhando com sono, certamente iam chegar alguns pacientes querendo saber se o uso era aplicável na medicina do sono, né, nos distúrbios do sono, e eu teria que falar com eles com alguma propriedade se eu iria prescrever ou proscrever. Então, eu comecei os estudos, fiz alguns cursos voluntariamente, comecei a me encantar e resolvi fazer uma formação mais robusta. Então, procurei a Weekend Academy, né, que é uma academia, na verdade, nacional, com alguns brasileiros que se associaram a alguns estrangeiros, né? E fiz o curso e depois consegui a certificação. Aí eu fiquei mais à vontade, né? Foi melhor para poder começar a prescrever em algumas situações do sono, né? Claro que não é uma panaceia, né? Não é para todo mundo, mas tem algumas boas aplicações no sono também. Bom, muito bom. É isso, o conhecimento é que faz a diferença, né? Assim, o desconhecimento é a fonte da maior parte dos preconceitos, né? Eu não sei se você notou no começo, ou alguns anos atrás, assim, que os médicos meio que se dividiam em 2 grupos, assim. Tinham os que, como você mesma falou, tinham os que proscreviam, que diziam, não, jamais prescreverei algum canabinoide, e outros que prescreviam. E entre os que prescreviam, a gente vê alguns que fazem esse caminho, esse percurso que você fez de formação, de entender melhor, de entender conceitualmente, cientificamente, para poder saber o que está fazendo e o que deve, o que pode, o que não pode. Mas a gente vê também outros que prescrevem uma liberalidade com um desconhecimento meio assustador, né? A gente sabe, primeiro esclarecer que nós não estamos falando aqui do uso recreativo, né? A gente está falando de medicina endocannabinoide, medicamento, né? Até hoje existe muita gente, aliás, que não se formou, não estudou e tem um certo preconceito, né? A gente sabe que a cannabis medicinal não é uma panaceia para todo mundo, né? Exatamente. Mas ainda mais hoje na polifarmácia que está sendo usado, quer dizer, todo mundo pode usar vários medicamentos associados em dose alta. Não, mas a cannabis medicinal não pode, né? A gente sabe que existem várias situações, né, principalmente na insônia e tudo, que podemos controlar algum quadro de depressão, controle de humor, né, alguma dor que atrapalhe no sono, né, enfim. Sabemos que, você bem sabe disso, como uma neurologista que também usa, né, faz uso da cannabis medicinal, que tratar o sono não é só sedar as pessoas. Exatamente. Nós temos que equilibrá-la durante o dia para que ela possa dormir bem, né? Então, dessa forma, podemos aplicar em vários pacientes, né, com bons resultados. De indução de sono, de redução de vários medicamentos que ele faz uso e não estão sendo assertivos em conjunto, e até mesmo de retirada desses medicamentos. Agora, cabe saber a história do paciente por completo, as patologias que ele tem, né, estão associadas, e
entender para qual paciente vai ser melhor a aplicabilidade da cannabis medicinal, né? Perfeito, Não é perfeito. para todo mundo, né? Perfeito. Eu fiquei pensando, quando você disse em qual paciente vai ser melhor, em qual paciente vai ser pior, e que a sedação não é o objetivo, né, no tratamento da insônia. O paciente que tem insônia e tem apneia do sono, para ele a gente definitivamente não vai querer algo sedativo. Importante você falar disso, essa é uma síndrome chamada comisa, viu, pessoal? É a insônia associada à apneia do sono, né? Primeiro, realmente, a gente tem que fazer o paciente dormir para depois tratar a apneia, porque não vamos fazer um tratamento só para a apneia se o paciente nem consegue dormir, né? Tem uma insônia associada, né? Paciente insone com agora, o CPAP, sem o CPAP ele já não consegue dormir, com o CPAP. O tratamento, qualquer que seja ele para apneia do sono, pode piorar o sono de uma pessoa que tem insônia também, né? Agora, sedar, a gente sabe hoje, existem trabalhos confirmando que a cannabis medicinal não relaxa a musculatura da via aérea superior, por isso não é causadora de apneia, como muitos medicamentos que são usados para induzir o sono. Que ótimo, então ela como os benzodiazepínicos, como a quetiapina, como os gabapentinoides, né? Então, assim, se a cannabis tiver indicação nesse paciente que não está dormindo bem, a gente sabe que ela não é um complicador para a apneia. Que bom, né? Que bom. Isso é uma vantagem, né? Como? Com certeza. Outra coisa, paciente que tem dor crônica, né? Que tem insônia associada com a dor crônica, porque para dor crônica, né? A gente tem vários estudos mostrando a efetividade, muito documentado, a efetividade dos canabinoides, inclusive, né? Com doses conhecidas e tudo mais. Então, talvez esse seja um outro cenário em que a associação da dor crônica e da insônia possa se beneficiar. Aquela coisa, né, André? A gente sabe que a insônia ela é a consequência de muita coisa que não está ajustada na pessoa, né? Então, assim, sedar apenas é muito simplismo, né? Então, existe toda uma história. Eu costumo dizer que uma consulta de insônia é a consulta que mais demora, né? Você tem que procurar saber de todo o histórico de vida do paciente, quais as aflições que ele está passando ali naquela época, né? Para ver se você tem que tratar uma depressão, uma angústia, controlar o humor, o que você tem que ajustar para que ele durma melhor, e não simplesmente sedá-lo, né? Exatamente. Tratar a insônia é toda essa amálgama aí de possibilidades, né? Exatamente. E conhecer o sono, né? Saber como é que está a qualidade do sono, uma vez que ele consegue dormir, né? Porque às vezes você tem que... Inclusive, interessante a gente falar, né? Você também sabe muito bem disso. Vários antidepressivos podem reduzir, até abolir o sono profundo e o sono dos sonhos. Né? Então, assim, às vezes medicamentos totalmente aceitos, que todo mundo, vamos dizer assim, digere mais o uso, né? São medicamentos que podem estar alterando toda a estrutura do sono. Negativamente. E às vezes acontece muito de as pessoas falar, não, ele precisa tratar a apneia para ele melhorar. E às vezes aquela sonolência, aquele cansaço, é porque o sono REM, o sono profundo, está reduzido por outras medicações. E não propriamente pela apneia, né? Tratar a apneia virou assim, a solução do mundo, né? É curioso isso, aquilo que a gente falava, assim, a gente ter médicos que têm um preconceito, ou que proscrevem, né, os canabinoides dessa forma tão radical, numa sociedade em que existe um abuso tão grande de benzodiazepínico, né? E que muitas vezes no balcão, etc., do vizinho, mas muitas vezes prescritos por médicos, né? Porque são medicamentos que precisam de uma receita controlada, né? Pra você ter uma ideia, vários medicamentos a gente vê que são usados, assim, a revelia off-label para insônia, né? Então, a gabapentina está sendo usada. Eu costumo chamar a gabapentina de água-pina, porque todo mundo toma gabapentina para dormir, várias doses, né? E os gabapentinoides, né? Então, assim, pra você ter uma ideia, o FDA lançou aí um alerta que essas medicações têm causado muita apneia, né? E aí a cannabis não pode. Já pensou? Tudo pode, a cannabis não pode. Então, eu acho assim, tá precisando que todo mundo estude mais, veja os trabalhos, né? Procure uma formação, talvez, vá buscar
para não falar sem entender. Eu acho que é importante, assim, como eu falei, não é que vai todo mundo receber, não é uma panaceia, jamais podemos falar para algum paciente, isso aqui vai resolver seu problema, né? Às vezes até demora mais o ajuste do estilo de vida, inclusive com o uso da cannabis, demora muito mais do que você dar um sedativo, que a pessoa vai dormir imediatamente, mas ali você está tratando só uma consequência. Exatamente. Né? Já que a gente falou nisso, vamos lembrar daquilo que você falou, né? Como é complexo o tratamento, né, das insônias, e que os medicamentos eles entram como um adjuvante, né? Eles podem, em alguns momentos do tratamento, ajudar de alguma forma. Um adjuvante geralmente inicial. Geralmente no início eles são importantes, mas para esse tratamento ser efetivo e ter uma duração de longo prazo, né? As mudanças de estilo de vida são o fundamental, que né? é o mais difícil. Mas é o mais robusto para conseguir um desfecho melhor, né? E você acha que você consegue fazer no dia a dia, você consegue fazer isso com o seu paciente? Você no seu consultório, você depende de uma equipe multidisciplinar, você costuma encaminhar para terapeutas, para terapia cognitivo-comportamental, como é que você faz? A gente sabe hoje, Andréia, que a terapia cognitivo-comportamental é o tratamento mais robusto para insônia, né? Então, assim, por vezes precisamos de psicólogos especializados, né? Além disso, a terapia alternativa é muito importante também, se encaixa em vários pacientes que têm o perfil, né? Por exemplo, existe yoga para o sono, acupuntura para o sono, né? Além de hábitos importantíssimos, né? Como exercício físico, boa alimentação, né? E nisso a medicação entra também. É óbvio que nem todo mundo a gente consegue passar sem o uso inicial da medicação, mas a medicação é um adjuvante, assim como ela a cannabis medicinal, né? Tudo tem uma hora de começar, uma hora de conseguir um ápice na dosagem, uma hora de reduzir ou não, né? Depende de cada caso, né? Perfeito. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, porque a gente vê que atualmente, até pouco tempo atrás não, mas atualmente a gente tem um monte de laboratórios diferentes, de fornecedores diferentes de medicamentos canabinoides, com concentrações diferentes, com combinações diferentes de substâncias. Como é que fica isso? Às vezes o paciente chega e fala assim, eu já usei e não funcionou. Eu já usei e não funcionou, mas ele não sabe te dizer exatamente qual combinação, qual composto, qual dose. Você foi num ponto importantíssimo, né? Primeiro, esse é um dos motivos que que os médicos precisam ter uma formação para saber em qual composto eu confio, em qual não. Tem inúmeros compostos em cada esquina e no mundo todo. Exato. Né? Qual que é um laboratório certificado, um laboratório de confiança? Logicamente, todos nós, você como também prescritora, você sabe que temos que eleger o nosso laboratório de confiança, que a gente conhece, né? E é que é importante falar que é zero conflito de interesse, né? Exato. No trabalho, né? É claro que eu prescrevo os que eu confio, né? Mas temos que saber de qual substância, de qual laboratório que é, qual dosagem, qual a formulação, né? A cannabis medicinal são 570 compostos, 125 medicinais, né? Então, aquele composto daquele laboratório que eu estou prescrevendo, será que ele realmente tem aquela composição que eu necessito? Eu posso assegurar isso? Então, é sério, né? A prescrição, tem que haver um estudo, porque também tem seus efeitos colaterais, eu tenho que saber quais, né? Pode estar associado ao THC ou não, que é o composto da maconha, né? Alguns pacientes precisam de uma dose baixa, então tem que haver um estudo, tem que haver uma seriedade, acho que é a palavra, né? Exato. Para a gente lidar com a medicina endocannabinoide. Tem mais uma coisa que você falou do THC e eu me lembrei do seguinte, as pessoas às vezes chegam nos consultórios dizendo, eu quero o remédio da maconha, ou se esse remédio funciona, mas ele é caro, por que eu não posso eu mesmo plantar a minha planta e fazer um chazinho ou extrair o meu óleozinho dali? Exatamente. Não é? Não tem uma coisa dessa? E obviamente
que não é assim que funciona, e aí eu queria que você explicasse isso pra gente. E eu queria que você falasse também sobre uma ideia que as pessoas às vezes têm de que é natural. Eu não quero remédio, não me dê remédio. Eu quero, mas o canabinoide pode porque é natural. E aí elas, não sei se tem a impressão de que ele não é um medicamento, não vai ter nenhuma ação no seu organismo, não vai ter que ser metabolizado pelo fígado, né? Por ser uma planta. Elas esquecem que ele é um medicamento, vai ser metabolizado pelo fígado, vai ter interação com os outros medicamentos que ela usa, pode ter efeitos colaterais, como todos os outros medicamentos podem ter, né? Me conta sobre essa questão Uma coisa importante a gente falar, né, Andréia, aqui é que a liberação nacional é a produção para o uso medicinal, né? Então, isso a gente está reforçando aqui, que eu não posso plantar, exato, né? Exato, para eu fazer um uso recreativo. Eu acho, né? Que começou. Então, a primeira coisa é isso. Talvez tenha começado porque teve muito na mídia, até por causa da epilepsia. Teve muito na mídia algumas famílias que conseguiram autorização para plantar. Isso. Mas assim, produzir, já naquela para produzir um extrato, mas ainda ali eu acho uma coisa complicada, porque assim, para você fazer um extrato que você sabe o que ele contém exatamente, para você saber que dose que você está administrando. Para você separar 125 compostos fitocannabinoides, né? É quimicamente muito complicado, Tem que ter uma grande empresa, né? Uma grande empresa com todo maquinário para poder separar, quer dizer, qual o composto que eu vou querer para administrar para aquele paciente. É um composto com quantos fitocannabinoides? Os 125? Não, eu vou querer o broad spectrum, que a gente fala, né? Tal composto. Isso para a gente beneficiar numa empresa caseira é muito difícil, né? Então acaba o paciente usando uma dose excessiva de algum composto que a gente não gostaria que tivesse naquela formulação. Pode ter efeito contrário ao que a gente quer. Então, assim... Mas você concorda que talvez isso ter aparecido na mídia fez as pessoas confundirem ainda mais sem dúvida, essa história do canabinoide, do canabinoide, da medicina endocannabinoide com a maconha propriamente dita? Isso, e é importante a gente falar também que o maior composto que a gente usa como medicinal é o CBD, que é a parte feminina da planta, né? Na maioria das vezes, ele é o maior composto que está nos extratos que a gente faz uso com maior frequência, né? Vez por outra, precisamos da associação de um outro fitocannabinoide que não o CBD, né? Então, assim, não é o THC. E esse é importante, que o canabidiol, que é esse principal composto que a gente usa, a principal substância que a gente usa, não tem nenhum efeito psicotrópico. Isso. Né? Isso é uma coisa importante. Né? Não vai trazer agitação, né? E muito menos a que a gente chama de larica, né? Que é aquela fome excessiva, né? Pelo contrário, muito pelo contrário. Pelo contrário, né? Pode até reduzir a apetite, né? E é importante porque paciente com insônia ou com algum distúrbio do sono, ter fome excessiva e ganhar peso não vai ser útil. Exatamente. Então, muitas vezes, né? É prescrito, né, por algum colega que não tem o devido conhecimento para o paciente, um composto que tem uma dose maior de THC. Esse paciente, ao invés de ficar mais tranquilo à noite para dormir, vai ficar mais agitado, né? Então, às vezes, causa uma falsa impressão, né, que aquilo ali não funcionou. Exatamente. Muito bom. Eu acho que a manchete do que a gente falou, assim, se a gente puder resumir, é isso, assim. Isso. Tem o seu lugar na medicina do sono e no tratamento da insônia. Os canabinoides têm o seu lugar. Não é panaceia. Mas não é uma panaceia, não é uma coisa que serve para todo mundo. Isso porque serviu para Maria, vai servir para João, não é? E que essa prescrição tem que ser feita por alguém com conhecimento de causa. Seriedade, com preparação, estudo, com seriedade, né? Estudo contínuo, como a gente faz, né? Nós duas. Exato, é sempre. Estamos lá indo de novo agora para congresso estudar mais um pouquinho. Vamos nós duas lá, vamos lá. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. De novo, pelo fato de que existem várias marcas e vários laboratórios e etc., existem alguns laboratórios que importam o medicamento e outros que produzem aqui no país. E a forma de prescrever é diferente. E a burocracia que o paciente tem que fazer é diferente também, ele tem que se cadastrar na Anvisa, etc. Como é que funciona isso? Você usa dos dois tipos? Como é que funciona na sua prática? Existem, mais uma vez, né? Aquele laboratório que a gente elegeu para prescrever, temos que conhecê-lo, né? Idealmente, laboratórios que façam pesquisas, né? Grandes laboratórios que têm todo o maquinário para fazer a separação
né, de todos os compostos, né? Mas existem compostos bons nacionais e importados, né? Uma diferença de prescrição é que a Anvisa não exige, libera a importação de tranquilo, né? O médico tem que ter seu registro na Anvisa e no Gov, e o paciente tem que se inserir também, né? Colocar seus dados para cruzar e saberem que é um tratamento médico, né? Mas a Anvisa exige que exista receita azul apenas para os compostos nacionais. Para os importados, não, tem que haver importação, pagar claro, uma taxa de importação, mas não a receita comum. Tá? Então, existe essa diferença, estranhamente, né? Outra coisa... Mas tem medicamentos bons, tanto importados quanto nacionais? Tanto importados. A diferença é que os importados, eles têm uma gama, né, de compostos muito maior. Né? Então, tem uma gama de compostos maiores, vários tipos de compostos, às vezes comprimidos, né? Existem também, claro, para outro uso até dermatológico, existem cremes, várias outras que não existem nos nacionais, né? Então, mas compostos excelentes, nacionais e importados com essa diferenciação. Já que você falou da importação e do custo da importação, na minha área a gente usa muito, eu uso muito o canabidiol para o tratamento da epilepsia. E para o tratamento da epilepsia, as doses são bastante altas, assim, os estudos mostram, naqueles casos específicos em que o canabidiol é indicado, as doses chegam às vezes a 20 miligramas por quilo por dia. Então você imagina, tem paciente usando 600 miligramas por dia. Isso dá um custo bem elevado de tratamento, bem alto de tratamento. No sono não é assim, né? No sono é diferente, as doses são mais baixas, né? Na verdade, assim, não para indução de sono que a gente está falando aqui, né? Para o controle de todo esse equilíbrio emocional, vamos dizer assim, para o paciente dormir. São doses mais baixas, né? O valor do nacional e da importação é mais ou menos o mesmo, né? Só que as pessoas têm que lembrar que aquele composto ali vai durar meses. Então, elas estão pagando, às vezes, 800, R$1.000 por um composto mais a taxa de importação, mas como elas vão tomar gotinhas só num dia, aquele composto vai durar muitos meses. É mais ou menos o valor do nacional. As doses costumam ser bem mais baixas, realmente. Bem mais baixas. A gente começa, geralmente, às vezes, com 25 miligramas, 35 miligramas por dia de CBD, né? Então, é uma dose muito mais baixa. Tem um estudo, eu me lembro de ter visto um estudo que usava doses de 150 miligramas por dia de CBD. Para indução, para tratar insônia, pode chegar essa dose, mas é uma dose alta. É raro, né? Raro algum paciente usar essa dose. Mas é muito individual, né? A medicina endocannabinoide para tratamento de outras patologias que não epilepsia, não tem doses definidas. Depende de cada paciente, a dose é ajustada, o uso pode ser fracionado, então se depende do caso. Até porque mais frequentemente você deve usar as combinações, eu imagino. Isso, né? E as combinações, o efeito é ainda menos previsível, né? No sentido de que às vezes uma dose bem menor do que você imagina. Isso, às vezes uma dose pequenininha já faz efeito, a gente vai fazendo o ajuste de dose. É importante que o médico vá seguindo o paciente, né? Não é aquele paciente que usa um composto endocannabinoide, não é aquele paciente que vai sumir e vai consultar uma vez por ano. Precisa ser feito o ajuste das doses, né? Ele precisa estar em contato com o médico. Por quê? Tanto podemos ir elevando as doses até chegar numa eficácia maior, quanto quando chega nessa eficácia, podemos depois ir reduzindo, né? Que até é o ideal, nível, né? No tratamento da insônia, não é? Para tudo, né? Chegar no toda mínimo, medicação é o mínimo que ajuda, né? Que resolve, né? Exato. Bom, na epilepsia a gente precisa ter um controle bem estrito, assim, de função hepática, porque é um medicamento metabolizado pelo fígado e que induz o fígado a uma produção enzimática maior, que por isso pode interagir com outros medicamentos. Algum grau de arritmia mais provável nos seus pacientes, né? Então tem que ter esse controle mais fino, né? Exato. Eu também tenho que ter esse controle, preocupar com a função hepática e tudo, mas talvez um pouco menos do que no tratamento de uma epilepsia, porque as doses são muito menores, né? E a gente tem que ter noção também qual o composto que a gente usa em qual paciente. O paciente, por exemplo, que tem uma arritmia, eu não posso usar um composto com muito THC para ele, né? Porque eu posso induzir uma pior. Então, a formação nossa é vital para a gente ter esse conhecimento. Tanto de efeito colateral, né?
quanto do ajuste de dose ideal para cada paciente, né? E mesmo a escolha dessa combinação, eu imagino, né, assim, dependendo da comorbidade do paciente, aquilo que a gente falava, o paciente com dor, você vai escolher uma combinação. Um composto X, diferente, mais, né, que é o que a gente chama de broad spectrum, né? Broad spectrum. A gente associa vários tipos de compostos que associados vão ser mais assertivos naquela indicação que a gente tem, né? Exato. A pessoa que estiver nos ouvindo e que está pensando, puxa, eu tenho insônia. Quem sabe isso é a solução para mim? Porque vai ter gente pensando nisso. O que essa pessoa tem que fazer? O que essa pessoa tem que fazer? O que você diria para essa pessoa fazer? O que a gente vê o problema nacional, talvez mundial, que a gente vê todo mundo tentando tratar insônia, né? Apenas com um sedativo que vai, vamos dizer assim, dopar, né? E tratar a insônia, que é a consequência de uma história que está acontecendo ali, quer seja ansiedade, quer seja depressão, quer seja tudo junto, né? Quer seja uma questão genética associada a isso tudo, né? E que a gente já falou aqui algumas vezes, apenas sedar, o que vai acontecer? A pessoa vai iniciar com o medicamento hoje, amanhã ele não funciona mais, aí eu vou dobrar a dose, aí nem assim ele está funcionando mais, aí eu vou associar um outro. Ladeira abaixo. Então, a pessoa fica selada, né? Que ela vai usar medicamentos para dormir sedativos para sempre em doses diferentes, associa um cada vez outro, maiores, né? Então, e assim, sem sucesso, né? A cannabis medicinal traz assim um alento muito grande de eu poder oferecer para esses pacientes, né? Um tratamento de um controle maior do psique, vamos dizer assim, né? Sem esse tanto de medicação em doses que a gente já falou que podem até causar outros distúrbios do sono. Você tem essa o que não acontece com a cannabis medicinal. Você tem essa experiência de que tratar insônia no paciente crônico, né? O paciente que chega para você depois de muitos anos de insônia e ter passado por vários médicos e tal, é mais tirar remédio do que qualquer coisa? Exatamente, é desprescrever, né? Desprescrever, numa ordem que você vai analisando qual medicamento que você vai tirar primeiro, né? E aí, uma coisa importante, sempre em conjunto com o médico assistente dele, aquele que prescreveu, quer seja um psiquiatra, quer seja um clínico da família, né? É importante esse sinergismo nosso, enquanto prescritores, né, da cannabis, com o médico assistente do paciente, porque nada a gente vai fazer a revelia, né? Mas escolher primeiro a medicação que a gente acha que está supérflua, em dose mais alta, e reduzindo paulatinamente nessa ordem, né? Do que está mais supérfluo, do que para aquele que a gente acha que é necessário na dose mínima possível, né? Me veio uma curiosidade agora que você falou isso. Me lembrei desses pacientes e me lembrei que vários deles às vezes abusam da medicação. Quer dizer, foi prescrito para ele um comprimido à noite de uma droga Z. Eu não falei droga X porque eu resolvi falar Z porque é uma variável como qualquer outra. E aí quando você vê esse paciente, ele em vez de usar um comprimido, ele está usando 20 comprimidos. Não, e o vizinho ainda está interferindo, né? E o vizinho ainda está interferindo. Nessa dosagem. Aí a pergunta é a seguinte, você acha que os canabinoides também têm esse risco do paciente, você prescrever 5 gotas e o paciente chegar tomando um frasco por noite? Você vê isso nessa situação? Introduzindo o que você falou aí, continuando, que eu acho muito importante, né? Recentemente vimos medicações chegando no mercado há anos atrás como a solução para todos aqueles pacientes que tinham insônia, que são as drogas Z, né? E que não tinha efeito colateral quase nenhum, só induzia o sono. Excelente para a gente poder fazer suspensão de benzodiazepínico. O que nós fomos vendo, né? Fomos vendo surgindo abstinências sérias, perda de memórias também importantes, né? Agora tem um novo medicamento para insônia, né? O Lemborexan, chegando aí no mercado, daqui a pouco está no Brasil, as pessoas estão coçando para começar a prescrever. Temos que ter cuidado, porque a gente vai começar a prescrever uma medicação nova que acabou de chegar no mercado. A gente não sabe a história, tudo bem, tem trabalhos robustos, ótimo, como tinha alta medicação, né? Mas não podemos ser nem os primeiros a prescrever, nem os últimos. Isso é muito sábio, Né? Porque se a gente for o primeiro, a gente está precipitado. Se for o último, nós ficamos para trás na formação, né? Agora, uma coisa que é importante é a orientação do médico para o paciente. Por isso que a consulta da insônia é uma consulta demorada.
O paciente, a família tem que saber que quem vai nortear aquelas gotinhas ali não é o paciente nem a família. Mais do que isso, para ele acertar quantas gotas ele precisa tomar, é importante ele estar olhando no espelho, ver quantas gotas caíram, né? E não fazer isso sem monitorar a revelia, porque ele pode... Você não tem medo de medicamento em gota por causa disso, não? Que às vezes o paciente faz sem olhar e acaba... Eu acho que isso é a orientação, Andréia. E é igual você falou, não é para todo mundo, a gente saber orientar, e saber orientar principalmente isso, tanto o paciente quanto a família, né? É claro que chegar um idoso, que tenha as suas limitações sozinho no consultório, você não vai jogar todo esse tratamento nas mãos dele e depois não controlar, né? Então é essa orientação e esse tempo que a gente tem que ter, a gente tem que voltar nessa história do médico antigo, né? Que tem tempo para estar ali com o paciente, numa boa quantidade de tempo, né? E depois seguir esse acompanhamento. É uma consulta longa e nunca pode ser única, assim. É um acompanhamento que tem que ser frequente, né? Numa frequência geralmente acima do usual, né? Para outros. A gente está na era da inteligência artificial, mas nós estamos tendo que voltar para trás, que é mudar o estilo de vida, né? Caminhar mais, comer melhor, dormir melhor, né? E, por incrível que pareça, uma planta milenar, né, está sendo aí uma arma para tratamento de muitos pacientes, repetindo, não todos, né? Interessante, bem interessante isso. Às vezes a gente caminha para frente voltando para trás um pouquinho. Não é? Isso aí. Muito bem, Vamos muito conscientizar todos, né, dessa importância de formação, de consciência, né? Ótimo, senhora. Muito obrigada, foi muito bom de novo. Foi ótimo estar com você, viu, pela sua experiência, né? Obrigada.